Apocalipse, capítulo 2, verso de número 18. Eu vou ler para ganharmos tempo. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isso diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo, e os pés como semelhantes a latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, o teu amor, o teu serviço, a tua fé, a tua paciência. As tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhes tempo para que se arrependesse de sua fornicação, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação. Se não se arrependerem de suas obras, e ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, e a todos quanto não têm essa doutrina, e não conheceram, como dizem as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas o que tendes retenho até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com a vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro. Como também recebi de meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Queridos, estamos na ousadia e na pretensão de tentar extrair lições das igrejas que estão inseridas no livro do Apocalipse. Então, para mim, tentar lê-las, bem como tentar compreendê-las, bem como tentar extrair lições dela, para mim é um exercício de ousadia. É uma pretensão muito ousada, muito corajosa. E quando nós falamos dessas igrejas no livro do Apocalipse, os irmãos já sabem, pois eu já tenho conversado com os irmãos há alguns domingos, que essas igrejas, elas nos representam todas as igrejas ao redor do mundo, de modo acultural, de modo atemporal. Então as igrejas do Apocalipse representam as nossas igrejas. Agora, claro, para tentar entender essas igrejas, para tentar compreender essas igrejas, eu me imagino então num ponto turístico, em um tour, onde nós pegamos um avião e chegamos na Turquia, a atual Turquia, que era a Ásia Menor naquela época. E quando chegamos lá, então nós começamos a visitar essas igrejas do Apocalipse. Já fizemos algumas paradas, já analisamos algumas igrejas, já contextualizamos algumas das suas lições, mas agora a nossa parada é em Tiatira. E quando chegamos em Tiatira, que saímos do ônibus e começamos a percorrer aquilo que chamamos de cidade, sítio arqueológico de Tiatira, nós temos um grande problema. Nós nos deparamos com um problema. O problema é que não se fala nada ou não se sabe nada sobre esta cidade. E por que não se sabe nada? Arqueólogos, historiadores dizem que Tiatira se perdeu na história. Não tem tantos resquícios arqueológicos, achados arqueológicos, e por isso você e eu, nós ficamos perdidos, tentando entender o que aconteceu naquela cidade, porque nós não temos vestígios daquela cidade. O pouco que sabemos daquela cidade é que aquela cidade trabalhava muito com fundição. Havia muitas casas de fundição, e talvez foi por isso que Jesus, ele diz no preâmbulo, no verso de número 18, que ele tinha ali olhos como chama de fogo, e era semelhante ao latão reluzente. Ele diz no verso 18, isso diz o Filho de Deus, que tem os seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes a latão reluzente. Talvez Jesus, falando de modo intimista, particular aquela cidade, é porque aquela cidade trabalhava com casas de fundição. Então Jesus, ele faz uma analogia. Porém, quando olhamos para olhos como chama de fogo, eu percebo também neste preâmbulo que olhos como chama de fogo remete à vigilância.
Então Jesus está na cidade de Tiatira, Jesus está olhando todas as coisas, Jesus está passeando por ela, Jesus está percebendo todas as coisas. Quando Jesus olha, quando Jesus percebe, quando Jesus passeia, ele não olha somente o exterior, ele não olha somente o momento. Jesus está olhando a motivação que levou para aquele momento, a intencionalidade do coração. Então, olhos como chama de fogo diz respeito à vigilância. Jesus está olhando tudo e quem sabe Jesus, ele está fazendo também uma referência ao que o escritor de Hebreus escreveu no capítulo de número 4 e verso de número 13, o escritor assim escreve: e não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. Então perceba, Jesus chega em Tiatira, Jesus fala com Tiatira de modo diferente do que fala com Pérgamo, do que fala com Éfeso, porque é uma igreja distinta. Eu já disse aos irmãos, tem um endereço, tem uma particularidade. Então Jesus chega, olha tudo, Jesus conhece cada um. Isso remete a nós, ele está aqui no centro, é por causa dele que nós nos reunimos, é por causa dele que somos família. E ele conhece o profundo, ele conhece o oculto, ele sabe o que te levou a falar, o que te levou a fazer, o que te levou a pensar, toda e qualquer motivação. Por quê? Porque ele tem os olhos como chama de fogo. Porém, ainda nesse preâmbulo, falando sobre olhos como chama de fogo, fogo na Bíblia Sagrada diz respeito à purificação, principalmente no livro do Apocalipse. Fogo remete a purificar. Então Jesus está passeando, Jesus está olhando, Jesus está observando, e ele percebe que em você, ele percebe que em mim ainda há resquícios de pecado, ainda há pecados que nós estamos domesticando, ainda há vulnerabilidades, ainda há fragilidades, ainda há fraquezas. Então esses olhos como chama de fogo que percebe tudo, olha tudo, vê tudo, ele também há de purificar todas as coisas. E por que eu digo isso? Digo porque Jesus elogia Tiatira. Jesus olha para aquela igreja e vê que ela tem atos sem referências, ela tem atos que remete, que são dignas de elogio. Então Jesus vem e diz no verso de número 19 do capítulo 2: eu conheço as tuas obras, o teu amor, o teu serviço, a tua fé, a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Então, para quem é que Jesus está falando? Para crente. Mas que tipo de crente? Crente de verdade. Crente que não desistiu no meio da carreira. Crente que não desistiu no meio das adversidades, é crente que persistiu. Ele continuou trabalhando com amor, com serviço, com fé, com paciência. O que é legal, que estes atos, estas obras que eles possuíam, era maior as últimas do que as primeiras. Então percebam que eles não tiveram desânimo, as mãos não fraquejaram, os ombros não desfaleceram, as pernas não esmureceram, eles não sentaram para descansar. Pelo contrário, independentemente do que estava acontecendo, eles resolveram produzir mais em cada etapa da sua história. Então, ao olhar para Tiatira, a grosso modo, nós estamos vendo uma igreja muito boa. É uma igreja tão boa que se tornou boba. Repito, é uma igreja tão boa que se tornou boba. E por que ela se tornou boba sendo boa? Porque, segundo Jesus, ela passou a tolerar Jezabel. Verso de número 20, Jesus diz assim: mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza. Ela está ensinando por aí, ela está enganando um dos meus servos para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. Então perceba, uma igreja boa, muito boa, cheia de atos, de fé, esperança,
obras maiores do que no começo, de quando ela nasceu. Porém, de tão boa que era, se tornou boba, porque passa a tolerar Jezabel. Naquela igreja chamada Tiatira, tinha uma mulher lá, quem sabe diaconisa, estava servindo ceia, quem sabe ela era professora do Kids, não sei, quem sabe ela também dava aula, ela tinha uma didática muito boa, então ela dava cursos na igreja, só Deus sabe. Quem sabe ela era líder do grupo das mulheres, da união feminina, da igreja, eu não sei, mas Jesus olha para ela e vê nesta mulher característica de Jezabel. A pergunta é, quem foi Jezabel? Jezabel foi esposa do rei Acabe. Jezabel foi a mulher que trouxe para Israel e proliferou a crença em outros deuses, principalmente Azerá e Baal. Jezabel é o patrocínio para quem quer andar longe de Deus, quer andar distante de Deus, quer andar longe de Deus, quer se desviar do caminho do Senhor. Jezabel te patrocinava para que você então assim o fizesse. Jezabel tinha um coração amargo, rancoroso, cheio de vingança. Jezabel era assassina, ela matou os profetas de Deus, inclusive tentou matar Elias, ameaçou Elias. Jezabel, ela era o sinônimo da sedução, pois com a sua lábia, ela passa a seduzir o rei Acabe, para que rei Acabe se desviasse do caminho do Senhor. Então perceba, lá na igreja de Tiatira, tinha uma mulher com essas características. Jezabel é a mulher que traz a religiosidade, o misticismo para dentro da igreja, tirando os discípulos de Deus, transformando eles em religiosos. E se nós olhássemos para 1 Reis, capítulo de número 18, verso de número 20, até o verso de número 40, nós vamos ver as características e diferenças de um religioso, segundo Jezabel, segundo o Deus Baal que ela trouxe, para o discípulo de Deus, segundo Elias. E se olharmos ali, nós vamos ver o religioso, os discípulos de Baal, que Jezabel traz, eles começam a gritar. Uma característica de um homem religioso: grita para chamar a atenção do seu Deus, como se o seu Deus ele fosse surdo. Então ele precisa berrar, ele precisa gritar. Em 1 Reis, capítulo de número 18, nós vemos os profetas de Baal, os falsos profetas que agora Jezabel traz e coloca em Israel e desvirtua o povo de Deus. Eles estão gritando. Nós vamos ver que esses falsos profetas religiosos, eles criam modas. A Bíblia diz que eles faziam gestos esquisitos, de difícil interpretação. Vai saber Deus se eles dançavam, sapateavam, pulava para lá, pulava para cá, batia a cabeça na parede, na coluna, como disse o pastor Edson aqui num culto atrás, numa quarta-feira. Vai saber Deus o que é que esses profetas estavam fazendo ali, mas eles faziam gestos que é de difícil interpretação, tudo isso para tentar chamar a atenção do seu Deus. Eles se mutilaram, ofereciam sacrifícios de sangue, gritavam, berravam, choravam, faziam barulhos que eram indescritíveis. Mas, se olharmos um discípulo de Deus, o que serve a Deus, no caso Elias, a princípio Elias está sentado, calmo, tranquilo, vendo o circo amado, vendo ali aquele circo que está montado, o espetáculo. Elias está vendo. Depois Elias começa a achar graça. O discípulo de Deus, quando olha características da religião, sacrifícios, ritos, movimentos que nada tem a ver com Deus, ele acha aquilo cômico. Aí, em vez de prestar um culto, ele dá risada. Ele vai caçoar daquilo que está feito. E é o que Elias faz. 1 Reis, capítulo 18, verso de número 27. Olha o que está escrito. E sucedeu que ao meio-dia, Elias zombava deles e dizia, Elias zombava
deles e dizia. O que era para ser um culto, Elias agora estava achando cômico. Era stand-up ali religioso. E ele diz: clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, meditando, ou que tenha alguma coisa a que fazer, sei lá, atendendo alguém, ou que intente alguma viagem, ou seja, Deus está viajando. O Deus de vocês está viajando, então é melhor vocês gritar mais alto aí, pega o microfone, um megafone, porque talvez ele está dormindo, e quem sabe, vocês gritando, ele acorde. Esse é o discípulo de Deus, que olha coisas que acontecem, e em vez de cultuar, fica dando risada, porque entende que aquilo não tem nada a ver com Deus. E depois de tudo isso, se você continuar lendo, você vai ver que este homem de Deus, discípulo de Deus, ele faz uma oração simples, sem gritos, sem chamar atenção, sem grandes movimentos. É claro que quando você vai orar, dependendo do seu estado emocional, você chora. Dependendo do seu estado emocional, você vai gritar, você vai querer esmurrar, você vai querer colocar isso para fora. Tudo vai depender do seu estado emocional, mas veja bem, eu não estou falando da sinceridade. A oração de Elias, por mais que seja simples, ela tinha verdade, sinceridade, intencionalidade. E quando falamos da religiosidade, nós não temos verdade na oração. Fazemos sacrifícios e sacrifícios, falamos, mostramos coisas, queremos dar espetáculo, mas são barulhos, porque não há verdade, não há sinceridade, não há intencionalidade. Por isso, o salmista escreve dizendo que é melhor um espírito quebrantado, um coração contrito, mas onde haja verdade. Por mais que seja simples, é isso que eu desejo para a nossa igreja. Eu não quero espetáculos, eu não quero glória, eu não quero honra, eu não quero ser a melhor igreja de São Miguel Paulista. A única coisa que eu quero é que o nome do Senhor seja glorificado e que a presença dEle esteja em nosso meio. Ainda que sejamos simples, mas o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele é simples. Agora voltemos para Tiatira. Se nós pegarmos Tiatira como igreja, e pegarmos essa mulher chamada Jezabel, que Jesus chama ela de Jezabel, quem elas representam na história do mundo? Na história da igreja ao redor do mundo, e acredito que esta mulher, Tiatira, representam a igreja no período medieval. E acredito que você não tenha faltado naquela aula de história, em que o professor de história começou a te ensinar sobre o período medieval, a Idade Média. A época medieval começa em 476 depois de Cristo e vai até 1453 depois de Cristo. Durante quase 1000 anos, nós temos um período chamado de Idade Média. E nesta Idade Média, a igreja que está inserida, ela entra no inferno e não sabe. Ela vive dentro das trevas e não percebe. Ela se assemelha com as trevas, com o que não é de Deus, e não percebe. Ela se prostitui, ela se torna uma Jezabel. A igreja no período medieval se torna uma Jezabel. Por quê? Porque ela mata em nome de Deus. Ela toma terras em nome de Deus. Os homens que tinham cargo dentro da igreja são venerados como santos. O dinheiro que se é dado na igreja faz com que a igreja tome para si, outorgue para si, o poder e a autoridade de manipular o reino espiritual. Então, uma moedinha que caísse no gasofilácio tirava a alma do purgatório. A maneira como você subia a escadaria, a compra de indulgências, a compra de papéis, vai fazer com que o teu ente querido, ele saia do purgatório, porque a igreja tem poder sobre a vida, a igreja tem poder sobre a morte, a igreja tem poder de lançar no inferno, e a igreja tem poder de tirar do inferno. Essa era a igreja. A igreja condena pessoas que se opõem a ela como bruxa e queima.
A igreja pega cientistas como Galileu Galilei, e se ele não se arrependesse, se ele não se retratasse, ele também seria queimado. Pois se Deus tiver alguma coisa para revelar, ele vai revelar para a igreja. Essa era a igreja prostituta, medieval, Jezabel, parecida com a que estava acontecendo lá em Tiatira. Agora, se nós fôssemos trazer para o nosso contexto, quem é Jezabel? Será que hoje nós encontramos Jezabéis dentro da nossa igreja? Quem seria Jezabel em nossa igreja, em nossa era? E eu acredito que em nossa era, a Jezabel é o sincretismo religioso. Dentro das nossas igrejas nós estamos permitindo coisas entrarem que nada tem a ver com Deus e muito menos que tem a ver com o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. São coisas que estão entrando, estão permeando a nossa vida, a nossa história. Nós estamos não só deixando, como estamos confundindo isso como coisas de Deus. E nós estamos aderindo, estamos praticando. Então é um pouco do budismo, entra dentro da igreja, é um pouco do shintoísmo, é um pouco do espiritismo kardecista, e começa a entrar dentro da igreja, e começa a permear e entrar na mente dos cristãos, quando não, há cristãos, por exemplo, que vivem baseado na energia, e aí eles compram aquelas pedras, e colocam dentro de casa. E aí você chega na casa desse irmão e fala assim: nossa, irmão, que decoração bonita, onde você comprou? Né? Desculpa a minha indelicadeza, quanto você pagou? Pois que eu achei muito bonito, essa pedra aqui. Aí ele: não, pastor, isso aí é para espantar mal-olhado. Essa pedra aqui, pastor, ela inibe os ciúmes, a inveja, toda a má energia não entra na minha casa, ou ela atrai boa energia. Jezabel, seres místicos, Tiatira. Pastor, quer dizer que você acha que não deve ter? Não, pelo contrário, irmão. Quem sou eu para mandar na tua casa e no teu dinheiro? Você quer comprar? Compra. Fique à vontade. Pelo contrário, quando estudei geografia na faculdade, também estudei geologia. Acho lindo as rochas sedimentares, magmáticas, ígneas. Acho lindas as rochas metamórficas. Acho lindas as rochas cristalinas, que é o que a maioria compra para colocar dentro de casa. Rochas cristalinas são magmáticas, ígneas. Perfeito. Linda. Enquanto decoração. Agora você acreditar que pode manipular o reino espiritual, substituir a proteção de Deus e atrelar a sorte? Cristão tem sorte? Cristão vive por sorte ou ele vive pela palavra de Deus? Cristão vive por sorte ou ele vive pelo sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado? Cristão vive por sorte, ou o sangue de Jesus, ele nos protege contra as investidas de Satanás? Como é que nós vivemos? Então sim, não há problema nenhum em você comprar uma rocha. Pode comprar, mas não confunda as bolas. O único que tem poder de manipular o reino espiritual, o reino material, os fenômenos geográficos, que tem poder sobre todas as coisas, sobre os principados, sobre as potestades, que tem poder sobre tudo, é Jesus Cristo. Ele tem poder sobre tudo. O seu sangue derramado na cruz do Calvário. Pedra não, rocha não. Então saiba discernir as coisas e não caia na lábia de Jezabel. Do mesmo jeito que sabonete ungido, que água ungida, que toalha ungida, que óleo ungido, tudo isso é misticismo. Tudo isso é judaizante. E quando não é budismo,
E quando não é shintoísmo, e quando não é espiritismo kardecista, nós queremos virar judeu. Aí vem um com kippá dentro da igreja, aí vem um com uma orla sacerdotal de judeu dentro da igreja, vem o outro que constrói uma arca da aliança, a escada de Jacó, e começa a colocar tudo isso dentro da igreja. O cajado de Moisés, toque no cajado, contribua vintão, e você vai sair abençoado, o mar vai se abrir na tua frente. É o que acontece dentro da igreja. Nós queremos ser judaizantes, cristãos judaizantes. Jezabel, prostituição, Tiatira, sem contar aqueles irmãos que acordam assim. Acordou com o despertador, já blasfemou porque não queria ter acordado. Quer tacar o despertador na parede, mas logo em seguida ele cai em si. Oh Deus, me perdoe, eu não quero começar o dia assim, mas te agradeço por essa noite. Agora ele pega o celular, novamente o mesmo que o acordou, que ele amaldiçoou. E ele fala, deixa eu ver, com que roupa que eu tenho que sair hoje aqui, porque o meu signo... Eu preciso de ver qual que é o meu número da sorte, eu preciso de ver se eu vou com o amarelo ou com o azul. E ele vai ler o horóscopo. Cristão, acreditando que as coisas estão escritas nas estrelas. Aí você vai dizer assim para mim, pastor, mas você não leu na Bíblia que fala sobre o astrólogo? Inclusive o profeta Daniel era astrólogo. Sim, não só li, como a maioria dos profetas também eram chamados de astrólogo. A astrologia, a astronomia era uma coisa só. A profecia era uma coisa só, com a astrologia e com a astronomia no mundo antigo, no mundo bíblico. Não tinha diferença. Chamar um profeta de astrólogo era normal. De vidente era normal. De médium era normal. Chamar ele de profeta era normal. Qualquer um dos títulos remetia ao profeta, não tinha problema nenhum. Com eles não tinha problema nenhum. Entretanto, nós vamos ver que um dia o Verbo encarna. Jesus encarna. Deus encarna. E quando ele encarna, nós vamos ver que de terras longínquas vêm 3 reis magos. Por que eles são chamados de reis? Eles não eram reis políticos, reis de nações. Eles eram reis da astrologia. Em outras palavras, eles eram os tops, os mais entendidos nas profecias e nas mensagens dos astros. Então, quando eles percebem que a estrela X se deslocou, está indo em direção a Israel, mais especificamente Belém, eles dizem, tudo aquilo que estudamos, tudo aquilo que os antigos profetas profetizaram, está se cumprindo. Vamos ver o Messias, o Deus encarnado. Então os 3 saem de suas terras e eles vão levar presente e encontram um menino numa manjedoura. E enquanto eles encontram esse menino na manjedoura, eles se prostram. Mas por que eles se prostram? Porque eles estão reconhecendo o seguinte: o trabalho que tínhamos para decifrar as estrelas, as mensagens dos deuses, acabou agora aqui, nesse menino chamado Jesus. As estrelas não têm mais nada. Mais nada. E cristão acredita em horóscopo. E João escreve no livro do Apocalipse, quem é a tua estrela? Apocalipse 22:16, ele diz assim: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz, a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Quem guia a tua vida, quem direciona a tua vida, quem ilumina o teu caminho, não são as estrelas, não são os signos, porque senão eu deixo de te chamar de irmão fulano de tal e começo a te chamar de Seiya, Shiryu, Yoga, Cavaleiros do Zodíaco. O que você acha? Quem ilumina o nosso caminho é Jesus Cristo.
Ele é a resplandecente estrela da manhã. Cristão não tem pacto com a prostituição de Jezabel. Por que eu falo de prostituição, irmão? Presta atenção. Na Bíblia Sagrada, a prostituição não é só o ato sexual ilícito. Na Bíblia Sagrada, você conhecer a Deus e você trocar Deus por qualquer coisa é tido como prostituição. Prostituição espiritual, você conhece, você fez um pacto, você aderiu, você aceitou. Agora, por causa de nada ou por algo menor, você está trocando esse Deus. Prostituição, adultério espiritual. Por isso Jezabel está entrando nas igrejas e nós estamos deixando. Está vindo. E estamos virando meio crente, meio judeu, meio crente, meio shintoísta, meio crente, meio confucionista, meio crente, meio qualquer coisa. Mas o que tem olhos como chama de fogo está prescrutando todas as coisas nesta manhã. E qual que é o perigo do sincretismo religioso? Qual é o perigo? O perigo é que você e eu passamos a ouvir e aceitar só o que me traz comodidade, o que é conveniente. O sincretismo religioso faz com que eu aceite somente o que é conveniente. É por isso que eu não aceito mais o evangelho do confronto, eu não aceito mais o evangelho da mudança. Então aquilo que parece ser certo para mim, que eu entendo que é certo, eu vou aderir. O que não é, que me confronta, eu não vou aderir mais. Então eu deixo estas coisas do evangelho, que me coloca na linha, que me confronta, que vai fazer com que eu me torne uma pessoa melhor, um marido melhor, um filho melhor, um esposo melhor, tudo melhor. Eu deixo de lado e passo a aderir somente aquilo que é conveniente para mim. Por isso que um religioso nunca pensa em Deus. Um culto de religioso nunca é para Deus. Se é conveniente para mim, o culto é para mim. Não é para Deus, porque Deus vai falar para você o que você precisa de mudar, porque Ele tem olhos como chama de fogo, Ele está prescrutando tudo, Ele sabe o que tem aí dentro. Não adianta você querer enganar, você pode enganar a mim, você pode falar A para mim, mas no teu coração está o B. Com Ele isso não funciona. Ele conhece o B, o C, o D, as motivações do B, do C, do D. Ele vê tudo, Ele conhece tudo. Não tem como se esconder do nosso Deus, porque os seus olhos são como chama de fogo. Não tem como. Você pode enganar o homem, o cônjuge, o filho, mas você não pode enganar Jesus Todo-Poderoso. Por isso nós corremos o risco de aderirmos somente àquilo que é conveniente. Logo o culto é para mim. E por que o culto é para mim? E por que eu ouço o que é conveniente? Porque eu sou o ídolo de mim mesmo. Porque eu sou o Deus de mim mesmo. Porque o ser humano, ele precisa de um Deus. E quando eu falo Deus, eu falo ponto de referência. Quando eu falo Deus, um ponto de referência. Porque por mais que sejamos seres racionais, nós precisamos de um ponto de referência. Do que é uma mãe, do que é um pai, do que é um líder, do que é Deus. Eu preciso de um ponto de referência, e Deus é isso, um ponto de referência para me moldar, para me direcionar. Se eu não acredito em Deus, ou se eu troco Deus, eu fico perdido e passo a trocar o ponto de referência. E o ponto de referência agora passa a ser a mim mesmo. Eu sou o Deus de mim mesmo. Quem é religioso tem o ego superestimado. E ele acredita que tudo que ele fala é uma profecia que vem de Deus. Porém, Paulinho nos ensina o que é a verdadeira profecia em 2 Timóteo, capítulo 3 e verso 15. Paulinho diz assim, e que desde a tua meninice sabe as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito
e perfeitamente instruído para toda a obra. Essa é a verdadeira profecia, a palavra de Deus. Não aparte ela da tua boca. E eu acho que é isso que Jesus está falando para Tiatira no verso de número 25, quando Jesus diz assim: mas o que tendes retenho, até que eu venha. E o que é que Tiatira tinha de bom? Nós vimos no verso 19, obras, fé, serviço, amor, perseverança. Essas características do reino, que são contrárias à prosperidade deste mundo, a uma vida só para este mundo, elas devem ser preservadas. E para esses que preservam as características do reino, Jesus faz uma promessa no verso 26, ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Então aqui eu abro um parênteses. Para administrar uma instituição é necessário ser maduro. Para ser homem da casa, mulher da casa, tem que ser maduro. Para administrar uma empresa, um cargo de confiança tem que ser maduro. Para administrar uma nação tem que ser maduro. O que Jesus está dizendo para a igreja de Tiatira é o seguinte: eu quero que vocês governem comigo. Eu quero que vocês governem as nações comigo, com o reino do meu Pai. Só que vocês que são maduros, estão sendo ludibriados pelas fantasias e falácias de Jezabel. Como pode? Vocês que se dizem que têm 50 anos, 30 anos, 20 anos, 55 anos de evangelho, uma caminhada de evangelho, e está se deixando levar por ignorância, por infantilidade. Preserve o que tens para que ninguém tome a tua coroa, caminhe para o amadurecimento. Então a minha pergunta para você é: quem você é em Tiatira? Quem você é na Igreja Batista Atos? Maduro? Ou aquele que é enganado facilmente por uma boa lábia ou por algo que você vê? Quem você é? Eu oro para que daqui para frente, você e eu possamos tirar as escamas dos nossos olhos. Eu oro para que daqui para frente, você e eu venhamos pedir discernimento a Deus para entender o que é de Deus e o que não é de Deus. Para compreender quando vem de Deus e quando não vem de Deus. Eu oro para que Deus nos dê sabedoria para fazermos as melhores escolhas. Eu oro para que você e eu venhamos preservar as características do reino de Deus, que é o amor, a fé, a esperança. E contra isso, disse Paulo, não há lei. Não há lei. Eu oro para que nós não deixemos a palavra de nosso Deus, que é a verdadeira profecia, e não se substitua a palavra de Deus por nada que aconteça neste mundo. Se for preciso dar a vida, vamos dar a vida. Assim como a vida Ele deu por cada um de nós. Não negue a tua fé. Não negue a tua fé. Não troque Deus pelos prazeres deste mundo. Não troque Deus pelos enganos deste mundo. Não troque Deus pelas falácias deste mundo. Não troque Deus pelos brilhos deste mundo. Não troque Deus pelo dinheiro deste mundo. Mas seja perseverante no amor e na fé. Que Deus os abençoe.